Executado pode propor um acordo quando citado para pagar a dívida. Essa é a lição prática jurídica de número 139, de um total de 365 que eu apresento a você hoje. Você que me acompanha por aqui, você sabe que diariamente eu tenho esse compromisso de trazer um áudio com uma lição prática jurídica voltado à defesa do executado no processo de execução. Aliás, esse é o propósito que eu tenho durante esse ano, né? Trazer muito conteúdo voltado à defesa do executado. Como obter sucesso na defesa do executado? Pois bem, é possível o executado propor um acordo quando for intimado para pagar a dívida, ou seja, ele não tem condições de pagar o valor total, ele pode propor o pagamento parcelado. Bom, acordo pressupõe declaração de vontade e consenso. O executado, citado para efetuar o pagamento no prazo de 3 dias, numa ação de execução por título extrajudicial, ele pode, em qualquer momento do processo de execução, propor esse acordo, propor o pagamento parcelado ao executado. Agora veja, acordo pressupõe consenso. Quando há essa proposta por parte do executado, é claro que o acordo só vai operar, realizar, se houver a concordância do exequente. E isso pode acontecer em qualquer momento do processo. Aliás, o artigo 3º do Código de Processo Civil, esse artigo 3º é uma norma principiológica, né, uma norma de natureza constitucional, uma norma fundamental. O artigo 3º do Código de Processo Civil, no parágrafo 2º, diz que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. É claro que isso tem importância tanto no processo de conhecimento quanto no processo de execução. O Código de Processo Civil, ele incentiva, ele fomenta a resolução consensual dos conflitos, havendo, portanto, uma declaração de vontade pela parte executada propondo um acordo e havendo, claro, o consenso com a declaração de vontade do exequente que concorda com o acordo, esse acordo é realizado, o juiz homologa o acordo e, se for o caso, em sequência extingue o processo de execução ou esse processo de execução pode se transformar, não havendo o pagamento realizado, proposto no acordo, pode se converter isso num título judicial e aí prosseguir em cumprimento de sentença. Então, acordo sempre pode ser possível em qualquer momento do processo, desde que haja esse consenso entre as partes. Agora, algo interessante. Eu vou falar da possibilidade que o executado tem de exercer um direito ao pagamento parcelado. Esse direito tem previsão no artigo 916 do Código de Processo Civil e é conhecido como moratória legal. O que acontece? Acontece que numa ação de execução por título extrajudicial, preste atenção nisso, ação de execução por título extrajudicial. Quando o executado é citado para efetuar o pagamento de um prazo de 3 dias e não efetua o pagamento, e quando há, na consequência disso, ajuntada aos autos do comprovante de citação do executado, a partir do momento em que esse comprovante de citação do executado é juntado no processo, começa a contar o prazo automático de 15 dias para que o executado apresente o embargos à execução, o meio tradicional de defesa do executado. Esse embargos à execução independe de penhora, depósito ou caução. É possível que nesse prazo para os embargos à execução, o executado apresente uma proposta de exercer um direito, ou seja, de pagar parceladamente o valor da dívida exequenda. Como? Ao fazer esse pedido de pagamento parcelado no prazo para os embargos à execução, ele depositar concomitantemente ao pedido a quantia de 30%, pelo menos, a quantia de 30% do valor da dívida atualizada, o valor da dívida exequenda, o valor do crédito principal, acrescido das despesas de custas iniciais que o exequente pagou e acrescido de honorários advocatícios em favor do advogado do exequente. Quando o executado apresenta essa proposta
de realizar o pagamento parcelado e ele deposita esse valor da dívida exequenda atualizada com despesas e honorários do advogado, ele deposita pelo menos 30% do valor da dívida atualizada, ele pode propor, requerer, melhor dizendo, ao juiz, o pagamento do saldo residual em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de mora de 1%. Quando o executado exerce esse direito, no prazo para os embargos à execução, esse direito independe da concordância do credor. Quando ele exercita esse direito previsto na lei, independentemente da concordância do credor, ele tem o executado o direito de pagar parceladamente. Bom, o que vai acontecer nesse caso? Ele tem que exercer todos os requisitos legais, ou seja, apresentar o pedido no prazo dos embargos, depositar concomitantemente pelo menos 30% do valor da dívida atualizada e requerer o pagamento do saldo restante em até 6 prestações mensais. Se todos esses requisitos forem cumpridos, isso é um direito do executado e independe da concordância do credor exequente. Claro, caso não haja o pagamento das parcelas restantes em até 6 vezes, é claro que não havendo esse pagamento, as parcelas restantes vencerão automaticamente e a execução prosseguirá pelo saldo remanescente, acrescido de multa de 10%, né? E nesse caso, claro, ele perde o direito de opor os embargos à execução, já que, ao propor o pagamento parcelado, ele renuncia aos embargos à execução. E se ele apresenta os embargos à execução, ele não pode requerer o pagamento parcelado, ok? Então, nessas circunstâncias, cumpridos esses requisitos legais, é um direito do executado. O que acontece na prática? Muitas vezes ele faz o pedido e não deposita os 30%, pelo menos, é o mínimo. Ele pode depositar 30%, 35%, 40%, 45%, o mínimo é 30%. Se ele não faz o depósito desse valor concomitantemente ao pedido, uma mera petição simples, né, nos autos da ação de execução, se ele não deposita automaticamente esse valor, ele já não tem direito ao pagamento parcelado. Além disso, às vezes ele deposita o valor de 30%, mas ele pede que o pagamento das parcelas restantes em até 6 vezes seja, por exemplo, bimestral, seja de 40 em 40 dias. Aí não está cumprindo o requisito. O requisito diz que o pagamento das parcelas será mensal. E se será mensal, não pode ser de 2 em 2 meses. Tem que ser até 30 dias. Quando ele pede, né, quando ele requer isso, cumprindo os requisitos legais, é um direito. Se ele pede não cumprindo os requisitos legais, aí, claro, para que isso opere, para que isso tenha efeitos, haverá de ter a concordância do exequente. Muito bem. Professor, isso também se aplica no cumprimento de sentença, ou seja, na execução, né, na fase executiva do processo sincrético, na execução fundamentada em um título judicial? Não se aplica ao cumprimento de sentença, justamente porque o Código de Processo Civil não permite. No 916, parágrafo 7º, lá é expresso o CPC ao dizer que a moratória legal, pagamento parcelado, não se aplica ao cumprimento de sentença. Por outro lado, se aplica na ação monitória. Por quê? Porque tem previsão legal no artigo 701, parágrafo 5º do CPC. O 916, a moratória legal, também se aplica lá no procedimento monitório. Ok? É isso. Nessas circunstâncias, cumprindo os requisitos legais, é um direito do executado, execução por título extrajudicial, efetuar o pagamento parcelado do débito na forma prevista pelo artigo 916. É isso. Essa é a nossa lição prática jurídica do dia. Ficamos por aqui. Até amanhã com mais um conteúdo. Valeu, pessoal.